vim aqui trazer pra vocês um croquis inspiração, que na realidade é um cut, que é de um formato que tem muita gente fazendo e eu acho muito bonito. A minha inspiração de hoje é nessa maquiagem do Alcântara, ó, que é um cut bem marcadinho, com um finalzinho de delineado, e ele incrementou aqui com boca vermelha. E eu acho linda essa maquiagem, e aí eu vou reproduzir ela em croquis pra vocês. Já fiz o meu fundo, que inclusive eu gravei pra vocês esse fundo rapidinho, pra vocês verem a evolução. E também já ensinei vocês a camuflarem a tatuagem, que eu tenho uma tatuagem aqui de fundo. Então eu vou fazer, eu deixei um lado já pré-pronto, né, pra agilizar o vídeo, e agora eu vou fazer esse ladinho aqui com vocês. Então, gente, tem o fundo pronto. Eu vou fazer esse fundo de lápis, que é bem esse finalzinho de recorte, depois vai ser o início do nosso delineado, com o lápis da Nath Capello. Lembrando, gente, que essa aqui é a forma com que eu imagino fazer, tá? Uma forma que eu criei de fazer. Provavelmente a forma com que ele cria é outra, tá? Mas é só uma inspiração. Então eu vou fazer bem um recortezinho, ó, esse finalzinho aqui do nosso cut com lápis, que é onde eu vou esfumar para dar esse fundo mais pretinho. E tem que ser um lápis fininho, um lápis molinho, tá, gente? Se for um lápis duro, provavelmente vocês não vão conseguir esfumar. Ó, fiz bem desenhadinho, depois a gente vai vir ainda recortando aqui com corretivo. Então, ó, fiz um finalzinho. Com um pincelzinho bem pequeno, esse aqui é o 131 da Dai. Ele é um pincelzinho de precisão, no formatinho de pincel de esfumar. E vou esfumar ele, principalmente as beiradinhas, mas do côncavo pra cima. Vou tentar deixar aqui o espaço que eu mais ou menos criei pra pálpebra móvel, limpinha. E esfumo e limpo o meu pincel. Esfumo um pouquinho e limpo o meu pincel. Só pra eu tirar essa marcação mais dura. Aqui esse finalzinho, né, segundo a inspiração que eu tô seguindo, ele tá bem definidinho. Mas se for necessário, depois a gente vem definido com delineador mesmo. Então eu não vou esfumar muito pro final, porque aqui esse final vai ser feito com delineador. Eu vou trabalhar côncavo principalmente, para dar esse efeito. Importante limpando o pincel quando a gente vai trabalhar para esfumar alguma coisa cremosa, para não ir levando o excesso de produto para cima. Então, ó, deixa a bordinha bem esfumadinha. Certo? Com o pincel, com o marronzinho daqui da paleta, essa paleta aqui é a Nude Light da Smashbox, ou pode ser qualquer tonzinho de marrom mais acinzentado. Eu vou trabalhar ele em cima desse preto. Depois a gente vai trabalhar um pouco de sombra preta também. Mas para não correr o risco de manchar o meu esfumadinho, eu vou trabalhar primeiro a sombra marrom. Tô com o mesmo pincelzinho. Na bordinha agora dele, eu vou trabalhar outra sombra marrom que tem aqui na paletinha, que é uma sombra marrom um pouquinho mais clara, com o pincel 146 da Dai também, que é um pincelzinho de esfumar menor. Tá bem pertinho, Joana. Uhum. E com ele, ó, bem na beiradinha desse lápis, eu vou tentar dar uma apagadinha pra já criar esse esfumado. Não vou trazer muito pro final, porque esse finalzinho aqui, de acordo com a minha inspiração, ele é mais definido. Ó, e venho apagando um pouquinho do meu preto. Então, a gente vai ter rente ao recorte bem definido. Passando bem em cima desse marrom, desse preto, que é justamente para suavizar ele. E venho pegando o produto bem aos pouquinhos. Com o
pozinho da MAC, esse aqui é um pozinho de contorno, é o Matte Bronze da linha Bronzing Powder da MAC, que ele é um pó de contorno mesmo, e o mesmo pincel, só vou dar uma limpadinha, e com ele, ó, eu vou trabalhar todas as bordinhas desse olhinho. Eu só acrescentei iluminação nesse olho, embaixo da sobrancelha, porque como é um croquis, eu queria que desse mais efeito. Mas na nossa inspiração, na que o Alcântara fez, não tem iluminado embaixo da sobrancelha. Eu acrescentei porque eu acho que, né, daria mais efeito pro croquis. E venho trabalhando a bordinha mais próximo da sobrancelha, só pra fazer esse fundo. Esse pozinho ele é bem fininho, então ele não pigmenta assim muito, que é justamente o que eu queria para poder descer mais no contorninho do nariz, para fazer detalhes onde eu não quero muita pigmentação. Então, para fazer o recorte agora, eu vou usar o pincel 113 da Dai, que ele é um pincel para cut mesmo, mais larguinho, e o camuflador 02, o AP02 da Ana Paula Marçal, que ele é bem branquinho, bem clarinho. E eu vou agora definir bem esse recortezinho aqui. Eu já deixei ele previamente demarcadinho, mas se vocês tiverem dúvida de como demarcar cut, eu tenho um vídeo aqui no IGTV que tá falando bem sobre limites de cut para olho de cliente, enfim. Então ele tá bem didático, vocês podem procurar que tá no IGTV. Definindo meu recorte, é sempre com bastante produto, não tem como a gente fazer um recorte definido com pouquinho produto, depois a gente vai tirando esse excesso, mas para criar definição tem que pôr produto. Mantenho meu pincel mais deitadinho aqui para me dar precisão. Vou subir só um pouquinho mais o meio desse meu recorte, para deixar ele bem redondinho. Então, ó, criei meu recorte bem definidinho aqui. Ela é a base de um cut aberto, por isso que não tem tanto mistério assim. É mais a gente fazer uma definição no final, no finalzinho, como a gente vai ter o acréscimo de um delineado aqui, é o que vai dar um grau de dificuldade pra gente. Vou tirar um pouquinho do excesso do meu pincel, aqui eu recortei, acabei recortando um pouquinho mais em cima da sombra preta, para poder definir aqui com o delineador. E agora eu vou selar primeiro essa parte toda e depois eu vou vir fazendo as definições com o delineador. O importante é que a base do meu olhinho ela já tá feita. Para selar a pálpebra móvel, eu vou usar essa sombra mais coralzinha aqui da paleta T5 da Atelier Paris, para selar toda essa regiãozinha que eu apliquei. A princípio aqui eu tô com um pincel grande, que é justamente para fazer esse movimento de aplicação, sem arrastar. Se eu arrastar eu vou começar a criar uns buracos aqui e eu não quero. Então, vem com delicadeza. Selando esse corretivo. Troquei de pincelzinho, peguei o M250, que ele é um pincelzinho aplicador mais curtinho. Agora, para começar, ó, levar um pouquinho de cor para as beiradinhas, para que eu não perca o meu recortezinho aqui, que tá bem alinhado. Mas eu tenho que selar bem lá próximo.
Bom, gente, só selei, né, bem a parte, não deixei passando essa parte pra vocês, porque é só selar mesmo. Trabalhei bem rente ao meu recorte e agora eu vou criar o delineado, que vai tanto fazer nessa parte, quanto aqui nessa parte de cima. Então, eu tô usando aqui o delineador da Ana Paula Marçal, Power Black, com um pincelzinho da Ico, é o mais fininho da Ico. Esse aqui se eu não me engano, é D00, enfim, mas é o mais fininho de delinear da Ico. Aí eu vou pegando um pouquinho de produto, primeiro eu vou criar esse delineadinho aqui da base, pra fazer um delineadinho normal, que depois na realidade eles vão se interligar com o finalzinho aqui do cut. Vou fazer só um esboço primeiro, para eu já não vir com muito produto. Aí aquela hora que a gente não respira, não pensa. Ó, vou emendar para deixar essa parte aqui, ó. Eu tô emendando com o meu recorte aqui na parte de cima, ó. Fechei esse recortezinho, na realidade eu vou deixar ele até um pouco mais fininho. Depois a gente vai criar a parte de fora desse recorte. Vamos deixar ele um pouquinho mais fininho. O importante é ele ficar com o final bem delicadinho. Como o delineado fica muito aparente, e a gente tem uma sombra opaca no fundo da pálpebra, tem que tomar cuidado para não deixar o delineado com ondulação, porque senão qualquer errinho aqui nesse delineado vai ficar muito aparente. A gente vai fazer um efeito de cílios aqui, que tem um efeito de cílios que tá batendo um pouquinho em cima da sombra e tal, mas se vocês forem reproduzir essa técnica em alguma modelo, alguma coisa nesse sentido, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, ó, aqui eu não vou me ligar muito com o acabamento nesse final, que nesse caso aqui depois vai vir o desenho dos meus cílios, mas eu vou agora começar a trabalhar esse finalzinho de delineado aqui, que ele é bem delicadinho. Eu gosto desse pincelzinho da Ico porque ele tem a ponta bem fina, mas se vocês tiverem mais habilidade com pincelzinho chanfrado, alguma coisa nesse sentido, pode ser. Primeiro eu vou só fazer um esboço, para eu não colocar muito produto aqui de uma vez. Depois eu vou interligando. Ó, essa parte de fora vai interligar aqui nesse esfumado de cima, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um delineado normal, liguei a pontinha do meu delineado da pálpebra móvel com o finalzinho do recorte do cut. E agora eu vou contornar esses dois recortezinhos com delineado também, tá? É bem artística essa técnica, mas eu acho muito bonita essa coisa de cut mais limpo e fechando ele bem no delineado. Agora eu vou subir, ele vai incorporar ali no finalzinho do meu esfumado agora. Eu vou preencher tudo isso aqui. Agora com o pincelzinho da Esfumato, o S130, que é um pincelzinho lápis, ó, eu vou vir no finalzinho só desse delineado aqui, pro côncavo, e a gente vai esfumar. Tomando muito cuidado, porque a gente já tem um recorte pronto. É só para tirar a definição mesmo daqui. E eu vou acrescentar um pouquinho de sombra preta. Bom, agora já para me ajudar no processo do delineador aqui embaixo, dar o acabamento para que eu possa desenhar os cílios mais bonitinho, com o mesmo pincelzinho que eu esfumei o delineador lá em cima, ó, eu vou vir e vou desmanchar um pouquinho essa beiradinha na parte de baixo. Já vai criar um sombreado aqui para eu fazer os cílios. E eu tiro um pouquinho desse recorte mais exagerado que tá aqui. Eu consigo dar um efeito
mais para dar realismo pro croquis mesmo, tá, gente? Mas lembrando que se fosse uma técnica que você for fazer com a tua modelo aí, a gente pode pular essa parte. Agora eu vou desenhar os cílios com o mesmo delineador e com o mesmo pincel que a gente estava criando aqui em cima. Então, gente, ó, fiz os cílios dos dois ladinhos do mesmo jeito, meio jogadinho pra cima, um pouquinho jogadinho pra baixo, e eu vou acrescentar um pouco de sombra preta agora nesse final pra deixar um preto bem intenso. Tô usando o preto da paleta T03S da Atelier, com o mesmo pincelzinho 131 da Dai que a gente tava usando pra esfumar. Só para dar um acabamento mais bonitinho, um pouco mais intenso aqui nesse final. Só tomando cuidado, gente, que é bem pouquinho. Como o olho tá praticamente pronto, se a gente acrescenta, às vezes, muita sombra preta em um lugar que a gente não quer, aí pode acontecer de ter que reforçar o recorte, aí você vai perdendo já formato, tá? Coloquei um pouquinho aqui na base dos cílios também para ficar um pouco mais pretinho. Só para reforçar um pouquinho do pretinho dos dois lados, para dar o efeito. E a gente finaliza. Olha, dá um efeito super bonito, gente. O importante mais é côncavo, tá? Aqui nada mais é do que um delineado normal, mas com duas pontinhas, tá? Só tem que tomar cuidado na finalização dele aqui, para ele não ficar com divisão. Por isso que a gente faz todo aquele trabalho de esfumado antes, para poder vir incorporando o preto nesse desenho. Certo, gente? Então esse aqui é o resultado do nosso cut, inspiração do Alcântara. Se vocês fizerem, me marquem ou me mandem, que eu vou adorar ver, e provavelmente ele também, né? Mas é super bonito, eu gosto muito desse estilo de cut mais opaco, então a gente não usou brilho, só trabalhou praticamente o olho todo opaco. Ele fica com um recorte bem definido, mas porém de um jeito limpo, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima!